Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Meu nome é Nira Cepeda, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Casa de Amor, que está crescendo graças a todos vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e familiares. Isso nos ajudará a divulgar os ensinamentos de Jesus. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestra do Centro Espírita Casa de Amor, nossa conversa de hoje é sobre um tema sempre atual e que sempre paira um questionamento a respeito daqueles que desejam conhecer mais sobre a vida após a morte e a causa de pessoas jovens partirem antes de pessoas idosas. O tema está inserido no capítulo 5, no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quem nunca teve que se despedir de um ente querido? Todos os encarnados do planeta Terra já passaram por isso, e se ainda não passou, seguramente vai passar por essa experiência que é inerente à raça humana encarnada no planeta Terra. É comum as pessoas não gostarem nem de falar sobre o tema, mas como diz um sábio ditado popular, nada mais certo que a morte. Por isso, vamos nos preparar e procurar entender o que acontece com nossos entes queridos nesse momento que nos precedem ao retorno à pátria espiritual. Já foi dito aqui em outra conversa que a morte não existe, apenas a mudança de plano. Mudamos do plano material para o plano espiritual e de lá seguimos o nosso caminho evolutivo até que nos seja permitido reencarnar e continuar nosso aprendizado no plano material. A maioria das pessoas já passou por essa experiência de perder um ente querido. Quando acontece dos mais moços partirem antes dos mais velhos, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, às vezes cheio de decepções, pois leva os que são úteis e deixam os que ainda já viveram muito, né? Eles despedaçam os corações de uma mãe, privando da inocente criatura que é o filho jovem, que era a sua alegria. O que não podemos esquecer é que a vida começa muito antes do berço e vai muito além do túmulo. Se nós procurarmos entender essa premissa, as coisas vão ficar mais fáceis na hora de lidar com as perdas. Claro que nós queremos todos que amamos ao nosso lado, ao alcance dos nossos olhos, mas as perdas, ainda que momentâneas, elas fazem parte do nosso aprendizado. Devemos desenvolver a consciência de que um dia nós chegamos, que em outros vamos regressar para onde estávamos, ou seja, o plano espiritual. O planeta Terra, ele é para nós uma escola, e essa é uma das provas que nós teremos que passar, a separação dos nossos entes queridos. Nós aprendemos que essa separação não é definitiva. Estaremos sempre ligados pelos nossos laços afetivos. O luto e a saudade existem nos dois planos da vida. Os espíritos desencarnados também sentem a falta dos encarnados e vice-versa. A separação é difícil para os dois lados, para quem vai e para quem fica. Mas o que nos conforta é saber que nós vamos nos voltar a nos encontrar, que todos vamos voltar para onde viemos, de onde viemos. Os que têm esse entendimento de que a vida segue e quem parte continua a sentir o pulsar das emoções daqueles que ficaram, devem orar para que esses espíritos que partiram possam encontrar a paz lá onde eles se encontram. Ontem recebi uma mensagem de uma colaboradora amiga que é espírita e mora no Tocantins, e ela nos fala de um relato feito por um espírito falando das grandes dificuldades após o desencarne. Inclusive, esse espírito pediu que nós reforçássemos esse tema nas palestras do Centro Espírita. Ele dizia que a maior frustração dos espíritos está relacionada ao convívio familiar.
porque a família é a base de toda a nossa reencarnação. Se nós pararmos para pensar, esse momento em que vivemos, ele também está relacionado a isso. Uma vez que temos que ficar em casa com nossos familiares. Para alguns isso é fácil, mas para outros um verdadeiro tormento. Ouvimos nos noticiários que vem aumentando a violência contra as mulheres nesse período, justamente por estarem mais em casa com os seus agressores. É na família onde acontecem as agressões físicas ou verbais, os desrespeitos, os maus tratos, as ofensas, a falta de afeto, de companheirismo, de manifestação de amor, a falta de abraço, de carinhos, das palavras amorosas. Mas também é onde acontece, ao revés, as maiores entregas. O fato é que nós estamos num ambiente mais adequado ao nosso desenvolvimento espiritual. Mas que isso só acontece quando nós conseguimos superar as dificuldades do orgulho, do egoísmo, das mágoas, do comodismo e abraçar os nossos entes com todo o nosso amor possível, procurando auxiliar e entender suas dificuldades. Se nós não conseguirmos isso, de nada vai adiantar a nossa passagem pela Terra. E só depois desse despreendimento em prol da família é que conseguiremos ser e conseguiremos estender essa mesma atitude para o nosso próximo e para outras famílias. Então vamos meditar sobre o nosso papel nas nossas famílias. Ele não é aleatório. Outro ponto interessante que nos remete a um relato feito por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, no 2º capítulo, intitulado Espíritos Felizes. Kardec escreve uma carta ditada pelo Espírito Sansão para o presidente da Sociedade Espírita de Paris, onde ele pede que após o desencarne ele seja evocado o mais breve possível, para que ele possa dar um testemunho útil, depois da morte, que ele possa ser testemunho de que a vida continua e trazer esse conhecimento aos encarnados. Nós lembremos que o Kardec ele estava codificando uma doutrina que se baseava nas revelações dos espíritos que se comunicavam. E por isso ele evocava pelo nome o espírito de pessoas conhecidas, para que ele pudesse melhor conhecer o mundo espiritual e o seu relacionamento com o mundo material. Na mesma sequência, Kardec publica 3 comunicações, 2 delas obtidas na Câmara Mortuária e uma terceira de um outro espírita, Georges, sobre Sansão, intitulada A Morte dos Justos, que juntamente com a carta recomendo a leitura para que se possa inteirar do tema. Nessa carta, nessa mensagem relacionada com esse nosso tema de hoje, Sansão ele apresenta argumentos humanos sobre a injustiça das mortes prematuras, porque se não fosse, não seriam choradas, e apresenta outros argumentos que a justificam, dizendo: não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Deus é o absoluto, a perfeição, o Criador. O homem é o espírito encarnado, simples e ignorante, com o determinismo de se desenvolver e ser perfeito relativamente, mas difícil de se igualar ao Pai na perfeição. Assim, o homem tem que procurar compreender as leis que regem o universo, tanto as leis físicas como as leis morais, e buscar se adequar a elas na questão moral e intelectual, entendendo que o raciocínio do homem encarnado é sempre de um ser em evolução, portanto, sempre tendente a ser modificado diante de novos conhecimentos. Enquanto as leis naturais, elas são imutáveis e eternas. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que vai.
pois que ele é preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam levá-lo a perdições. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não será lhe útil permanecer mais tempo na terra. Viver na terra corre-se sempre o risco de cair em novas tentações ou em velhos erros do passado. E é justamente por isso que é sempre grande a possibilidade de nós falharmos. Já aquele que parte mais cedo já cumpriu o que deveria e já cumpriu aquilo que lhe deveria nessa existência. Ele parte para o plano espiritual para continuar o seu aprendizado e se adequar às novas experiências espirituais e voltar no momento oportuno. E aqui cabe um outro relato de um espírito que desencarnou durante a pandemia. Essa pessoa, ela era espírita e trabalhava na casa espírita e fez muita caridade durante o seu estado na Terra, sua estadia na Terra. E a família chorava e lamentava muito a sua partida repentina tomada pelo Covid. Foi quando ela se manifestou e esclareceu que, ao contrário, todos deveriam agradecer, porquanto ela própria estava muito grata, porque ela tinha tomado conhecimento de que o seu planejamento inicial de desencarne deveria se dar através de um câncer muito dolorido no sistema urinário que levaria anos de sofrimento. Mas como ela se dedicou ao trabalho ao próximo, ela teve sua pena aliviada e partiu de maneira mais suave na pandemia, rápida, sem sofrimento. Aí eu te pergunto, o que você prefere? Ver um familiar, um ente querido seu partir rápido ou ficar sofrendo ao seu lado durante anos? Muitas vezes nós somos egoístas, né? Preferimos ver o nosso ente querido sofrendo do nosso lado, quando para ele seria melhor o desprendimento, a morte prematura, né? Devemos aprender a amar de forma menos egoísta. Pense nisso. Nós estamos todos sujeitos às leis perfeitas e sábias, que nos dão exatamente o que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. Uma longa ou curta existência, maiores ou menores desafios, mais ou menos dores, sempre de acordo com as nossas necessidades e possibilidade de lutar e vencer. O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sempre feito também no plano espiritual, não só aqui. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitamente durante o nosso desenvolvimento do espírito. No primeiro, nascer-se no plano material, o segundo, renascer no plano espiritual. Essa é a lei. Em ambos os planos, podemos nos encontrar com aqueles que nós amamos. Por que lamentar tanto a partida desses entes queridos, jovens, se eles já não têm necessidade de permanecer mais tempos na Terra, nessa existência? Quem somos nós para julgar a necessidade de permanência deles? Que sabemos nós do que seja melhor para eles? Sintamos saudade. É justo, é bom, é doce e nos faz ter sempre presente o ser amado que partiu e nos espera em nova dimensão. Continuemos procurando fazer o melhor para os que convivem conosco, os que ficaram amando, servindo, auxiliando e aproveitando para melhorarmos as nossas relações e as experiências da vida enquanto encarnados. Certos que um dia nós estaremos libertos da dor da separação. Não haverá limitações físicas e espirituais entre os que se amam. Aquele que não conseguiu ainda entender a separação do corpo físico, do corpo material, aquele que ainda não conseguiu se libertar da dificuldade da morte física, que ainda não consegue entender isso como uma coisa natural, do ciclo da vida e sofre por isso, deve procurar entender
O espiritualista, principalmente o espírita, que sabe que a alma vive melhor, liberta do corpo físico, que essa separação é apenas material e que pelo sentimento, pelo pensamento, nós estamos sempre ligados aos habitantes do plano espiritual, este não pode se entregar ao sofrimento da morte. E se o faz, demonstra a si próprio que a sua fé em Deus e nas suas leis é frágil, é superficial, necessitando de estudo e reflexões sobre a vida e a existência dos seres. Assim, não lamentemos os que partem jovens. Devemos nos resignar com as leis de Deus, que quer o melhor para os seus filhos. Não pensemos no que eles podem fazer na terra, visto que a nossa visão ainda é muito estreita, muito limitada e ditada pelos sucessos materiais. Entreguemos ao Pai de onde eles vieram. Pensemos nos jovens que partiram com amor, com saudade saudável, desejando a eles tudo o que necessitam para que eles possam seguir sua jornada e se sentindo felizes onde eles estiverem, confiantes de que somos todos filhos de Deus e que jamais ninguém está só e desamparado. Nenhuma dor deixa de ser amparada. Como diz o Evangelho Espírita, devemos nos elevar acima do terra da vida, para compreendermos que o bem muitas vezes está onde julgamos ver o mal e que a sábia previdência onde pensamos ver uma fatalidade do destino. O que fazemos, na verdade, é julgar a justiça de Deus pela nossa, esquecendo de quando estamos encarnados, estamos limitados e conhecemos tão somente esse momento em que vivemos. Não temos a visão de toda a nossa existência, como seres eternos que somos. Essa nossa limitação nos faz supor que Deus aplica uma pena cruel quando nos tira um ente querido e quando nos tira prematuramente alguém do nosso convívio da encarnação. Nós esquecemos que nada se faz sem um fim inteligente, ou seja, o que for que aconteça tem a sua razão de ser e, em geral, encontra apoio na lei de causa e efeito. Cada um de nós tem um plano reencarnatório e um tempo para ficar aqui encarnado, para podermos viver nossas experiências. E que, em alguns casos, o plano pode se abreviar ou prolongar-se, como nós vemos em alguma situação. À luz dos nossos olhos, acabamos por ver uma ordem para desencarne. E ver uma pessoa jovem partir parece contraditório, mas não há ordem para a lei da evolução, não há ordem para a lei, nem para ir, nem para vir. Nós não temos como reencarnar já idoso, nós temos que passar por todas as etapas, assim como Jesus, que mesmo sendo um espírito muito evoluído, teve que nascer no planeta Terra como criança, normal. Mas não queria dizer que ele era um espírito novo. Então, porquanto uma criança que venha desencarnar, ao nosso sentir como prematuro, não sabemos a sua idade espiritual, a sua carga evolutiva, o seu propósito nessa encarnação, ou seja, aquele que desencarna como criança, não quer dizer que era como criança do ponto de vista espiritual. Devido ao seu plano reencarnatório, era necessário que fosse breve, por diversos motivos que não conhecemos. Mas a sabedoria de Deus é infinita e nós não temos o alcance dela. Não existe uma tabela de plano reencarnatório, existe um plano único, pessoal, para cada um de nós. Dependendo da nossa necessidade evolutiva, teremos as nossas peculiaridades e de aprendizado. Mas sempre nós contamos com a misericórdia de Deus, que permite nos permanecermos mais tempo encarnados ou abrevia-nos a estadia de acordo com o nosso aprendizado. Não sabemos qual é o aprendizado que cada um tem que ter e nem o tempo que será necessário que permaneça encarnado. Tudo acontece na hora certa. Estamos na família que devemos estar, no lugar certo para a nossa experiência
com as pessoas certas que devemos nos relacionar. O que passamos com as pessoas está dentro de um plano traçado do nosso aprendizado. Mas nós não estamos falando de determinismo, mas sim de planejamento. Às vezes, o espírito reencarna para resolver uma situação, mas acaba por piorá-la, porque nós estamos submetidos à lei de causa e efeito e o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos do que ver o espírito se desenvolvendo num plano de erros e fazendo os pais sofrerem e acabando por comprometer mais seus débitos, né? Então é melhor que eles partam antes. E ainda que nós tenhamos dificuldade para compreender, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e acaba preservando esse espírito das misérias da vida, das seduções que venham acarretar a sua derrocada. Não é vítima de fatalidade aquele que morre à flor dos anos. É que Deus julga que não é mais conveniente ele permanecer mais tempo na terra. E com certeza é para preservar as suas dificuldades, de que ele possa se complicar menos. Então ele é realmente tirado antes para que ele não se complique. Isso é misericórdia de Deus, não é punição. Não devemos enxergar dessa maneira. Não devemos julgar conforme nossa visão limitada. Quando nós dizemos também que uma morte prematura cortou a esperança de alguém. Mas de que esperança nós estamos falando? Daquelas das esperanças da terra? Das coisas materiais que ele deixou de conquistar? Acaso nós sabemos qual seria a sorte dessa pessoa na vida? Quem sabe ela não teria tido uma encarnação de amargura, né? É sempre mais fácil a gente achar que a experiência da vida material seria mais ditosa do que a experiência da vida espiritual. Nós não sabemos e julgamos muito errado. Dentro da nossa limitada visão, ela nos leva a pensar que mais vale uma convivência na Terra com pessoas importantes do que com os espíritos elevados no plano espiritual. Deus não nos julga, Ele apenas nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos aprender as lições que nos são inerentes. Assim como o pai que leva o filho para tomar vacina, mesmo sabendo que ele vai chorar, porque a picada da vacina vai doer, que ele vai chorar, mas ele leva, porque ele sabe que é o melhor para o filho. Ao invés de nos queixarmos, vamos dar graças quando Deus retirar desse vale de miséria, desse planeta de difíceis provas e expiações, os nossos entes queridos, porque com certeza foi por vontade de Deus. Se nós temos um ente querido sofrendo, né, por uma enfermidade, não será egoísmo nós queremos que ele permaneça ao nosso lado, mesmo sofrendo? Não é o bem dele que nós queremos, é o nosso sentimento egoísta que muitas vezes fala, né? Nós já sabemos que a alma ela vive melhor quando ela está desembaraçada do corpo material. O Evangelho Espírita, ele consola as mães, dizendo que os filhos bem-amados que foram retirados delas se encontram perto, que seus corpos fluídicos estão próximos e que os pensamentos das mães protegem os filhos e que as lembranças que elas têm dos filhos enchem os filhos de alegria lá no plano espiritual. Mas, ao contrário, também acontece. Se são sofrimentos desarrazoados, também afligem os entes queridos no mundo espiritual. Por isso, repito, a dor deve ser vivida. O luto é normal, mas a tristeza indefinida não é saudável. A saudade tem que ser alegre dos momentos bons vividos, né? Temos que buscar compreender que é um ciclo que se encerra nessa encarnação. Buscar os ensinamentos de Jesus que nos dá esperança, que nós vamos reencontrar nossos entes queridos e que aqueles
que partiram prematuramente, aparentemente, foi por misericórdia de Deus, que é nosso Pai e que quer o melhor para nós. Não devemos sofrer mais do que o necessário. Mas, se nós não estivermos conseguindo superar a dificuldade, não é vergonha buscar ajuda. Busca ajuda. Se tiver difícil seguir com a vida normalmente, peça ajuda, seja da casa espírita, seja de um profissional médico, seja de um amigo. Não sofra sozinho. Se está demasiado difícil conviver com essa perda, ore a Deus, peça ajuda, que Ele vai te mostrar o caminho. Enfim, aqueles que compreendem a vida espiritual, que compreendem que os corações dos desencarnados estão ligados aos dos encarnados, sentirá esse alívio, esse consolo que secam as lágrimas e as inspirações que vai te mostrar o porvir que Deus, nosso Pai, prometeu para todos nós, que nos reencontraremos com aqueles nossos entes queridos. Que todos aqueles que perderam seus entes queridos possam sentir a paz de Jesus e que possam ter os seus corações aliviados pela presença, pela lembrança daqueles que perdemos. E que não esqueçam que aqueles que nos precederam no túmulo estão nos esperando e que um dia, quando chegar também a nossa vez, nós os encontraremos no mundo espiritual. Esse é o Consolador prometido que Jesus nos falou e nos foi trazido, de que a morte não existe e que os nossos entes queridos nos aguardam no além-túmulo. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, que assim seja.